Evangelho de Lucas, então, capítulo 5. Nós vamos ler aí o versículo 12 até o 16. Como sempre, vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta para a gente acompanhar juntos aí a exposição nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: Mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Senhor, nós te damos graças pela tua misericórdia, tão grande misericórdia, amor destinado a nós, que nos concede, Deus, a oportunidade de sermos chamados de filhos do Senhor. E sendo filhos, nós temos também a dádiva, o presente, que é podermos cultuar ao Senhor. E aqui estamos reunidos nessa noite com esse objetivo. Já cantamos, já louvamos o nome do Senhor, já expressamos para o Senhor o nosso amor, nossa gratidão, o nosso louvor, e agora estamos diante, Senhor, da Tua Palavra. Fale aos nossos corações, Deus. Teu Santo Espírito tenha liberdade, haja em nosso meio e faça aquilo que é do Teu querer, do Teu desejo, da Tua vontade, que a Tua Palavra possa nos encorajar, possa nos corrigir, possa nos instruir, nos ensinar, Senhor, nos confrontar, e que possamos, meu Deus, ser também edificados pelo Senhor, aprender mais do Senhor e sairmos daqui, Senhor, de uma maneira diferente, tendo aprendido mais e tendo estado mais próximo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Até aí nossa leitura, irmãos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lepra em si e sobre essa cura que o Senhor Jesus faz, então, de um leproso. A lepra, ela é considerada no nosso país uma doença endêmica, ou seja, o que é isso? É uma doença que está presente no Brasil de forma significativa. Alguns vão dizer que é a doença mais antiga do mundo, dado os registros que se tem da lepra, né? E dado a maneira como as diversas civilizações antigas lidaram com essa enfermidade. Ainda hoje, para vocês terem uma ideia, no ano todo, no mundo todo, melhor dizendo, são registrados 200 mil novos casos de lepra todos os anos. É muita coisa. É muita coisa. É uma doença que tem um desenvolvimento muito lento, né? A ciência, a medicina explica que é uma bactéria que ela depende de uma temperatura ideal para que ela possa se multiplicar. Que seria uma temperatura em torno dos 30 graus, mais ou menos. Como o nosso corpo, a temperatura média está em torno de 36, não é um ambiente tão propício assim para ela, mas ela fica, quando no organismo, né, envolta num certo, um tipo de casulo, eles chamam de célula de Schwann, que acaba então protegendo ela dos anticorpos que os nossos corpos têm para poder combater essas doenças e também fazendo com que esse desenvolvimento seja lento. Tem uma discussão também entre teólogos, entre doutores, entre médicos, se aquilo que a Bíblia chama de lepra, aquela doença que a Bíblia classifica como lepra, desde lá do Levítico, lembra? A gente passou pelo Pentateuco agora, né, na nossa leitura, a gente passou lá pelo capítulo 13, capítulo 15, que fala sobre isso. Há uma discussão se aquilo que é descrito ali é a mesma lepra que se tem hoje, que tem um nome um pouco diferente, né? É chamado de hanseníase ou doença de Hansen. Será que são a mesma coisa? Será que são doenças diferentes? E essa suspeita existe
pelo fato de que alguns sintomas que se tem dessa doença hoje, que são descritos ali, se comparados com os que são descritos na Bíblia, eles são um pouco diferentes. Então eles, enfim, se matam aí, no bom sentido da palavra, tentando definir se é ou não é. Fato é, irmãos, que o Antigo Testamento, se você pega o Levítico, então, capítulo 15, capítulo 13, desculpa, você vai ver que ali o texto bíblico ele faz uma descrição bem geral. Ele especifica vários tipos de doenças de pele diferentes, que tem alguns nomes também diferentes. Ora o texto vai chamar de pústula, ora o texto vai dar um nome diferente, mas que no sentido geral, no quadro geral, ganha esse nome de lepra. Então é como se a gente pudesse dizer que lepra, no Antigo Testamento, é um título geral, é um nome geral para diversas doenças de pele diferentes. Que, de acordo com o que está ali no texto, vão cobrir aí desde uma impinge, né? Não sei se vocês chamam aqui assim de impinge, é assim também, né? Até, passando pelo vitiligo, por exemplo, até chegar na lepra mesmo, né? Que é o quadro mais grave. Então é por isso que tem essas discussões. Enfim, a medicina classifica, então, independente, né, do que for, quando chega nessa mais grave aí, nessa que não há discussão, que há um consenso, ela vai classificar em 3 níveis essa doença. O primeiro nível é chamado de tuberculoide, que é quando ela está começando, que o contágio é pequeno, ou seja, tem poucas bactérias ali no organismo. Passa-se, se não houver uma cura, obviamente, passa-se aí por um segundo estágio, que eles chamam de borderline. Não tem nada a ver com a doença de borderline lá da personalidade e tudo mais. É um meio termo. A gravidade ela é intermediária. E tem o terceiro nível, que é chamada de lepromatose, que é aí que a coisa pega. É maligna, é muito contagiosa, ou seja, já se multiplicou muito no organismo do indivíduo e é uma situação agonizante. Eu peguei aqui 2 relatos de alguns dicionários, só para vocês terem uma ideia de como que isso é, assim, invasivo e triste, não teria outra palavra para dizer. Um doutor chamado Thomson, ele escreve o seguinte: as úlceras vêm gradualmente nas diferentes partes do corpo. O cabelo cai, sobrancelhas desaparecem, as unhas se despregam, amolecem e caem, as juntas dos dedos, tanto dos pés quanto das mãos, encolhem-se e caem lentamente. Tem uns vídeos na internet que mostram, assim, exatamente esse ponto. As articulações, elas desaparecem. O ponto da pessoa ficar só com essa parte da mão, assim, nos casos mais graves. Os pés também é a mesma coisa. As gengivas se contraem, os dentes também caem. Nos casos mais graves, os olhos, o nariz, a língua, o paladar, pouco a pouco se consomem. Esse mesmo autor, registrando uma viagem que ele faz a Jafa, né, lá em Jerusalém, na porta de Jafa ali, início do século XIX, ele disse que se deparou com um grupo de mendigos do lado de fora da cidade, um grupo de mendigos, sem olhos, sem nariz, sem cabelos, com braços sem mãos, emitindo sons articulados, saído das gargantas carcomidas pela doença. Imagina que cena. Um outro doutor também, ele vai dizer que a descrição que ele dá enfim, vai suplementar essa daqui, né? A pele, especialmente em torno dos olhos e orelhas, ela começa a formar protuberâncias com profundos sulcos entre as inchações, de sorte que o rosto da pessoa atingida assume o aspecto do rosto de um leão. Incha, né? Sobrancelhas caem, enfim. O ponto dele aqui é que, além de tudo isso que eu já falei, né, ele vai chamar a atenção aqui para o fato do odor. De longe, então, você consegue identificar que está vendo um leproso, porque é algo fétido, é algo terrível, 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 terrível. Outro aspecto que chama a atenção e mostra, então, mais ainda, né,
quanto debilitante é isso, é que a pessoa vai ganhando com o tempo um aspecto de rouquidão na voz, né? Por causa da laringe que é atacada. E além de você então ver aquela cena, você sentir o odor, a voz da pessoa também, ou das pessoas também é algo bem identificável. Pensa, irmãos, o que é isso? Pensa. E aí, tá, a gente pegou aqui um ponto meio clínico, né? As pessoas que estavam assim, como que elas eram tratadas no Antigo Testamento ou no período bíblico, né? Levítico capítulo 13, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo, versículos 45 e 46, o texto diz assim: uma vez que o sacerdote então identificou que o indivíduo ele está realmente com a doença, o texto ordena o seguinte: as roupas do leproso em que está a praga serão rasgadas. Quero chamar a sua atenção para isso aqui, as roupas serão rasgadas. Não é que com o tempo, por ele, sei lá, viver na rua, a roupa dele vai rasgando. Propositalmente, as roupas eram rasgadas para que ele fosse identificado. Seus cabelos deixados sem pentear, enquanto não caem. Com a mão sobre a boca, ele gritará: impuro, impuro. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro. Habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Qual que é a ideia, então, aqui da habitação ser fora do arraial? O leproso ele deveria sair ou ser tirado do convívio da família, do convívio social, e deveria ficar fora do arraial. Aqui em arraial, pensando enquanto eles estão peregrinando no deserto, e quando chegam ali na terra prometida, se estabelecem e tal, ficar fora das cidades. Além da doença em si, de lidar com essa doença, de lidar com essa situação deplorável, ainda tem o peso de não poder ficar junto com a família. Porque, vamos lá, por bem ou por mal, por mais que em alguns casos, em alguns momentos, a família é complicado e se tem problemas, né? Mas nas horas que nós estamos desvalidos e estamos doentes e tal, a gente recorre a quem? A família. É a família que ajuda, é a família que estende a mão, é a família que dá assistência, é a família que cuida. Nesse caso, não tinha como fazer isso, porque o sujeito ele era arrancado do convívio familiar. E a ideia aqui não é que Deus, então, ao estabelecer isso aqui, Deus está sendo mal, né? Deus está querendo punir, então, mais ainda o doente. A ideia aqui é para preservar os outros. A ideia aqui é preservação, porque apesar do contágio não ser uma coisa tão veloz, mas havia o contágio. Então a ideia é preservar, e preservar também, tem que ser citado, o aspecto da santidade de Deus dentro do arraial. Alguns discutem o seguinte: havia cura ou não havia nos tempos antigos? Hoje tem tratamento e tal, mas né, a gente está falando aqui do texto bíblico. O texto que a gente leu aqui do leproso que se encontra com Jesus está há pelo menos 2000 anos, mas e lá no Antigo Testamento, que está mais distante ainda? E parece que sim, porque o próximo capítulo de Levítico 14, do versículo 1 ao 5, o texto diz assim: olha, o Senhor disse a Moisés: esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação. O leproso será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote mandará trazer para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, pano escarlate, isopo. E aqui tem as orientações, né? Uma ave era morta, o seu sangue era tirado, despejado numa bacia, a outra ave era aspergida com o sangue daquela ave morta e solta, para simbolizar então que a impureza foi embora, que a pessoa está purificada. Se havia então essa cerimônia, quando se detectava a cura, é porque havia cura. Mas a questão é, qual dos diversos casos de doenças de pele que o livro de Levítico amplamente trata que havia cura ou não? Os rabinos vão entender e vão dizer que aquela mais grave, então, ela não tinha cura. E eles têm uma frase interessante que se encontra em diversos escritos deles, que é a seguinte:
É mais fácil ressuscitar um morto do que curar um leproso. Agora vamos lá. Vamos lá para o texto de Lucas, capítulo 5, versículo 12, que é o texto da nossa noite. O texto diz para a gente que Jesus, estando numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Lucas, como bom médico que era, ele não simplesmente se contenta em dizer assim, um homem leproso foi até Jesus. Ele é médico. Ele sabe fazer a diferenciação do grau de contaminação. E ele está mostrando para a gente aqui que esse homem que foi até Jesus, ele não estava com a lepra naquele primeiro estágio, tuberculose, nem no segundo estágio, borderline. Ele estava naquele estágio pior de todos, o terceiro. E que provavelmente, então, a gente pode inferir aqui do texto, que o aspecto dele, então, era aquele aspecto de ter, então, provavelmente as articulações, né, destruídas, comidas, nariz, orelha, lábios, os dentes, feridas abertas, o cheiro, então, algo terrível. O texto não diz quanto tempo ele estava assim e quanto tempo ele estava, então, privado do convívio da família, do convívio da sociedade, do seu trabalho, longe talvez aí de filhos e tal, esposa, se tivesse. Mas o texto é claro, Lucas é claro ao dizer, ele estava coberto de lepra, coberto, era visível, era perceptível que a situação desse homem era uma situação grave, cheirava a morte. Membros caídos, dificuldade de andar, dificuldade de pegar as coisas, um pária da sociedade, porque era assim que se consideravam os leprosos. Em alguns casos, a história registra que eram também colocados sinos na roupa dos leprosos, para que então, se você estivesse andando numa rua, sei lá, aí tem uma esquina, assim, você não está vendo lá na frente, você escutasse aquele sininho balançando, você soubesse, olha, tem um leproso aí, eu preciso me afastar, eu preciso estar longe dele, preciso atravessar a rua, preciso parar e tal. E em muitos casos eles eram hostilizados pela população, hostilizados. Não se engane, não veja, é Israel, e imagine que Israel então tinha, todo mundo era paz e amor, né, e aquela alegria toda para tratar as pessoas, não eram. Se você lê o Antigo Testamento, você vai ver que não é assim, e essas coisas aconteciam sim em Israel. Agora, Lucas diz para a gente então que ele estava coberto de lepra, que ele veio até Jesus. E Lucas diz que quando ele viu Jesus, ele prostrou-se com o rosto em terra e pediu, Senhor, se quiser, pode purificar. Prestou atenção nisso daqui, irmãos? Dentro de todo esse quadro, ele não chega desesperado e dizendo assim, Senhor, por favor, me cure. Senhor, pelo amor de Deus, me cure. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Um outro ponto também aqui, um parêntese, né? Purificar, né? Se você lê Levítico, se você lê os relatos do Novo Testamento, quando se encontra com um leproso, sempre se diz purificar, não se diz curar. Porque a ideia é que essa doença, então, era algo impuro mesmo, era algo que tornava a pessoa não simplesmente um doente como as outras doenças, mas tornava a pessoa totalmente impossibilitada de chegar diante de Deus, de se aproximar das coisas de Deus e enfim, da sociedade e tudo mais. Era uma impureza, era uma sujeira. É por isso que ele chega então diante do Senhor Jesus e diz assim, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Irmãos, esse homem está, talvez, no pior quadro que a gente encontrasse no mundo antigo, no sentido de doença. Mas ele não vem até Jesus com dúvida. Ele vem até Jesus com fé. Ele não vem até Jesus com desconfiança. Ele não vem até Jesus imaginando assim, já bati em tantas portas e agora não custa nada arriscar, o não eu já tenho. Ele vem até Jesus
sabendo quem Jesus era, reconhecendo que havia poder em Jesus e sabendo que se Jesus quisesse, Jesus poderia. E a gente já aprende algo aqui, né, irmãos? Porque sabe, às vezes nas nossas vidas, a exemplo desse homem aqui, não falta convicção de que Jesus pode. Às vezes a gente não para e fica com aquela dúvida assim, será que Jesus pode ou não pode? Às vezes não falta certeza, convicção de que Ele realmente pode. Mas às vezes o que a gente enfrenta é uma dificuldade de aceitar que o que importa não é se Ele pode ou se Ele não pode, e sim se Ele quer. A gente aceita que Ele pode todas as coisas, mas a gente não aceita que às vezes Ele não quer. Então, perceba a diferença? Algumas vezes na sua vida você vai ser sim assolado pela falta de fé e pela dúvida. Às vezes Satanás vai colocar dúvidas no seu coração a respeito de se, isso aqui não está acontecendo, as coisas não estão indo direito como deveria ir, será que esse Deus é Deus mesmo e tal? Será que a coisa é para andar desse jeito mesmo? Será que você está servindo a Deus, né, de fato? Será que, será que não são os católicos que estão certos, os testemunhos de Jeová, os outros? Às vezes não é isso que assola o nosso coração. Às vezes a gente tem certeza que Ele pode, a gente tem certeza de quem Deus é, a gente tem certeza de que o Deus que a gente serve não há impossíveis para Ele, mas o problema nosso é aceitar que a vontade dEle não é a nossa. E que às vezes Ele não quer, e não vai querer. E sabe, irmãos, a gente precisa domar o nosso coração. E a gente fala isso aqui sempre, eu já falei isso aqui várias vezes, Luiz também já falou isso aqui várias vezes quando prega. Sabe, e não é indiferença da nossa parte, muito menos apresentar um Deus que é indiferente de maneira nenhuma, é chamar a nossa atenção para a realidade de que o mundo não gira em torno de nós. Nós não somos o Sol da galáxia e o mundo girando, orbitando ao nosso redor. É Deus, é Ele que faz, é Ele que coordena, é Ele que governa, é Ele que decreta. E nós, como servos dEle, é isso que nós somos, servos. A gente não pensa às vezes no significado dessa palavra, servos, doulos, literalmente escravos. E sabe, é um privilégio ser servo dele, mesmo com todas as dificuldades. Porque, meu irmão, minha irmã, se você não é servo dele, só tem outro Senhor que você pode servir, não existe uma terceira via. Né? Eu vou ficar em cima do muro. O muro já é do diabo, né? O muro já é dele. João capítulo 9, versículos 2 e 3, Jesus está com seus discípulos e de repente então eles se deparam com um homem cego. E aí os discípulos com aquela cabeça, né, daquela teologia da retribuição, João 9, versículos 2 e 3, eles logo vão dizer para Jesus assim, mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Esperando talvez que Jesus dissesse assim, esse daqui está cego assim, porque o tataravô dele, em tal lugar, em tal região, fez isso, isso e isso, e agora ele está pagando. Não, olha o que Jesus diz. Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Aquela cegueira não foi então uma punição por um pecado que aquele homem houvesse cometido, nem por uma punição pelos pecados que os pais dele tivessem conhecido. Mas a cegueira daquele homem era para servir como um instrumento nas mãos de Deus, para que naquele homem se cumprissem os propósitos de Deus, as obras de Deus. E aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, queridos, amados, o que Deus está fazendo na sua vida? Que Ele está usando a sua vida para que na sua vida se manifestem o poder e as obras dele. Porque a gente precisa pensar nisso, irmãos. Na medida que a gente aceitar, então, que a gente é servo, que a gente é usado por Deus, que a gente é uma peça
nesse grande empreendimento divino, a gente vai conseguir lidar com as coisas de uma maneira melhor. Volta lá em Lucas capítulo 5, então agora o versículo 13, vamos ver o que acontece. O homem chega até Jesus, o homem se prostra até Jesus, e o homem pergunta para Jesus, ou diz para Jesus: se queres, podes purificar-me. Olha o versículo 13, Lucas 5,13, Jesus vai dizer o seguinte, o texto vai dizer o seguinte: Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. Tem muita coisa aqui, irmãos, muita coisa nesse versículo. Primeiro, como não havia impossibilidade de fazê-lo, Jesus fez. Eu quero sim, fique limpo. Pensa comigo, irmãos, pensa nessa frase, eu quero sim. Não é a frase que a gente mais deseja ouvir quando a gente se dirige a Deus em oração? Né? Eu quero sim. Quantas mães aí já viraram madrugadas em oração pelos seus filhos, esperando ouvir de Deus essa frase: eu quero, eu quero. Quantos doentes já perderam a voz em leitos de hospital, em camas, em casa, orando e esperando ouvir de Deus? Mas vamos lá. Quantos nunca a ouviram? E ouvir aqui é óbvio que eu estou falando no sentido figurado, né? Obviamente. Ouvir aqui que eu estou querendo dizer é no sentido de ter as orações atendidas, então ter aquilo que pediu sendo respondido e atendido por Deus. Por que, irmãos, isso? Porque, de novo, falta para nós, às vezes, a convicção que o leproso tinha: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. E que às vezes então, quando ele não diz eu quero sim, é porque, obviamente, ele não quer e não porque ele não pode. Agora, um outro ponto que chama atenção é que o começo do versículo diz assim: Jesus, estendendo a mão, tocou nele. Tem uma coisa legal aqui, isso aqui uma vez foi pergunta no seminário. Aula de hermenêutica no seminário. Se a lei diz que todo aquele que toca no impuro, independente da sua impureza, ele se torna impuro, não é isso que está lá em Levítico? Teve um contato com o impuro, tocou no impuro, se torna impuro até a tarde, lembra, né? Jesus toca nele. Mas em momento algum o texto diz que Jesus se tornou impuro, ficou impuro até a tarde. Em momento algum, nos evangelhos, você vai ver a Bíblia dizendo que Jesus se tornou impuro. Por quê? Jesus, ele quebrou a lei aqui? Será que Jesus burlou as regras? Não, irmãos, é porque Jesus é 100% homem, 100% Deus. Tendo essa dupla natureza unida, que não se mistura, que não se divide, que não se separa, que não se confunde, sendo Deus, quando ele toca no impuro, ao invés dele, então, receber em si alguma impureza, é o impuro que recebe da parte dele virtude e se torna puro. Porque existe nele poder, existe nele glória, força, ele é divino. Então é no momento que ele toca o leproso, ao invés então do sacerdote ter que chegar nele e dizer, você é impuro até a tarde. Quem é o sacerdote? É Deus que está ali, Criador de todas as coisas. É Ele então que faz com que aquele homem impuro, com lepra da cabeça aos pés, como Lucas descreveu aqui para nós, é Ele que faz então com que aquele homem seja curado e se torne puro. Mulher do fluxo de sangue, a lei também prescreve, qualquer pessoa que tivesse então esse fluxo constante, não poderia tocar em ninguém, porque se tocasse aquela outra pessoa se tornaria impura. O que a mulher pensa? Se eu tocar nele, eu vou ser curada. Compreendeu muito mais, né, do que a gente às vezes. E ela vai, multidão cercando Jesus, e ela vai. E o texto diz que assim que ela toca em Jesus, ela sente que o fluxo parou. E Jesus não diz assim, quem me tocou? Porque agora estou impuro, até a tarde. Não. Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, saiu poder. Ah, irmãos, e é lindo ver que a tradição cristã
ela faz então esse paralelo com a salvação. Porque éramos impuros, mortos dos nossos delitos e pecados. Espiritualmente falando, estávamos piores do que o leproso, porque o leproso está doente, mas está vivo. A Bíblia diz que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. E é bonito ver como que o cristianismo, ele usa essa metáfora para falar da transformação que o Senhor faz em nós, que é quando o Senhor vem, então, e toca. Com o toque dele, então, a nossa morte, ela se converte em vida. Nos tornamos vivos, cheios de vida. Por quê? Porque há virtude nele, há poder nele. Lembra do hino? Tocou-me, Jesus tocou-me. É isso que acontece. O texto segue, versículo 13, e diz assim, finalzinho dele, a última frase. E, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Ah, irmãos, não foi no outro dia, não foi na outra semana, não foi sumindo gradativamente com o passar dos dias, imediatamente. Traz na sua memória, então, de novo o quadro que eu falei no comecinho da mensagem. Articulações caídas, feridas abertas no corpo todo, nariz, olhos, enfim, grande probabilidade disso tudo comido, dentes caídos, gengiva, aquele odor, aquela situação terrível. O texto diz que imediatamente ele foi restaurado. Se não havia articulações, as articulações apareceram imediatamente. Se não havia dentes, eles apareceram. Isso tudo foi regenerado, isso tudo foi transformado, isso tudo foi curado imediatamente. Se havia dificuldade de andar, agora ele podia correr. Se havia dificuldade de pegar as coisas, agora isso sumiu. Porque aquilo que o Senhor Jesus fez naquele homem não foi igual a um curandeiro de esquina. Não foi igual a esses charlatões que a gente vê na televisão por aí, com seus longos chapéus e fazendo aquele teatro todo que fazem, coisas demoníacas até. Não, Jesus é Deus. Com a sua capacitação, então, do Espírito que ele recebe, a cura é imediata. A transformação é imediata. Pensa isso, irmãos, você vê diante dos seus olhos isso, aquele cheiro horrível, provavelmente aquele homem exalava, acabou. Agora ele pode andar, agora ele pode falar, agora ele pode conversar, agora ele pode se mover novamente, na hora. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Versículo 14. Após então curá-lo, Jesus diz assim, o texto diz, Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém, e acrescentou, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Isso aqui é interessante, irmãos, porque veja, mostrou-se então pelo texto a divindade de Jesus, o poder de Jesus, que não há limites, que não há impossíveis. Mostrou-se aqui que Jesus ele não se enquadra naquela ideia dos rabinos, então, de dizer, olha, é mais fácil ressuscitar um morto do que curar um leproso. Não, Jesus ele ressuscita o morto e cura o leproso também. Ele não precisa escolher entre um ou outro, ele faz os dois. E a ideia do texto aqui, então, é mostrar isso, que aquele Jesus ele é poderoso e que tudo está preso, então, restrito, não a se ele pode ou se ele não pode, mas sim se ele quer. Vontade, desejo, propósito. Mas veja, irmãos, Jesus ele não se coloca, não se porta como um arrogante. Não. Né? Não é ele que diz? Sou manso e humilde. E de fato é. Porque olha o que ele diz para o leproso. Vai, apresenta-se ao sacerdote, ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Jesus não está passando por cima da lei, Jesus está dizendo, olha, a lei não prescreve, que quando o leproso for curado, então ele deve ir até o sacerdote, deve seguir todo aquele ritual, todos aqueles parâmetros, vai e faça isso. Ele não está induzindo aquele homem, em momento algum você vai ver Jesus induzindo ninguém a desrespeitar a lei. Ele mesmo disse que não veio abolir a lei, mas veio cumpri-la. Então ele orienta,
faz como Moisés prescreveu, porque isso vai ser um testemunho para o povo. E assim então, o sacerdote, que é a autoridade estabelecida, responsável por atestar que você está curado, vai atestar isso e vai te reintroduzir no convívio social. Você vai poder voltar para sua família, poder voltar para sua casa, poder voltar para o seu trabalho, vai poder tirar essas vestes rasgadas. Se havia os sinos na roupa, vai poder tirar isso. Vai poder ser restabelecido. Maravilha isso, irmãos. Mas como a gente vai ver no decorrer das mensagens, né? Mesmo quando Jesus diz, olha, não conte para ninguém. Meu irmão, imagina você, vamos lá, uma doença assim, e agora você está curado, agora você vai voltar para casa, sua vida vai voltar ao normal, você vai dar testemunho, você vai contar. Marcos trabalha isso de uma forma um pouco mais construída aqui do que Lucas, por causa de objetivos diferentes, né? E em Marcos, na teologia, a gente chama até do segredo messiânico, porque Marcos registra que não foram poucas as vezes que Jesus fazia e falava, não conta para ninguém. A pessoa contava e de repente tinha multidões, um monte de gente cercando Jesus, correndo atrás de Jesus. E é o que acontece aqui também, né? Porque o texto diz que, versículo 15, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas das suas enfermidades. A fama de Jesus cresce. As pessoas então queriam ouvi-lo, queriam ser curadas. E ele segue então curando, ele segue então ensinando. Agora o ápice, considere o ápice da passagem, versículo 16, o último. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Irmãos, vamos lá. Mesmo com toda a procura, mesmo com todas as multidões afluindo ali para ele, Jesus sempre tinha tempo para orar. Sempre. E aí eu vou fazer aqui uma pergunta retórica. Responda aí para você mesmo. Existem multidões atrás de você? Você sai de casa de manhã, sei lá, quando você abre a porta, tem lá um monte de gente querendo ser curado, querendo aprender, aquela coisa toda. Imagino que não. E sabe, irmãos, uma das coisas que a igreja moderna, a igreja dos nossos dias, nós como igreja, uma das coisas que a gente mais falha é na oração. E não é por falta de tempo. É falta de colocar a oração no nosso coração, na nossa vida como prioridade. A gente tem tempo para tudo, irmãos. A gente tem tempo para tudo. A gente arruma tempo para tudo. A gente se desdobra e consegue então arrumar um jeitinho ali para fazer tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que a gente deseja. Se a gente então não está orando, é porque a oração não é uma coisa que a gente gosta de fazer, não é uma coisa que a gente enxerga como prioridade. Isso é um problema sério, irmãos. Se a gente tivesse com a oração, com a leitura bíblica, com as coisas de Deus, o mesmo empenho que a gente tem com as outras coisas da nossa vida, meu Deus, ninguém segurava a gente. E é por isso, irmãos, que muitos de nós têm a vida espiritual como um desastre. E a gente precisa corrigir isso. A exemplo de Jesus, irmãos, a gente precisa ter os nossos lugares solitários de oração. A gente precisa botar o pé no freio, às vezes, dessa loucura que a gente mesmo acaba assim, entrando nela, dia após dia, semana após semana. A gente precisa repensar os nossos interesses, reorganizar a nossa vida e colocar na nossa vida, na nossa agenda, tempo para Deus. Seja sincero. Se você agir, seu esposo, sua esposa, seus filhos, da mesma maneira como você age para Deus, no sentido de tempo e dedicação, será que eles ficarão felizes, plenamente satisfeitos ou não?
Ah, mas isso é fanatismo. Fala para Jesus. Foi Ele que disse, se a gente amar nossos pais, nossas mães, nossos filhos, filhas, esposos e esposa mais do que a Ele, nós não somos dignos dEle. E aqui, sabe, eu faço um alerta, então, repense. Porque Jesus, que é Deus, coisa que você não é, tirava longos períodos para orar. Jesus, que estava atolado, então, até o alto da cabeça, não é até o pescoço, de ensinamento, de gente querendo cura, lidando com pessoas endemoniadas, lidando com, sabe, as coisas que a gente não quer nem passar perto, de difícil, de complicado que é. Jesus que lidava com isso todos os dias. O texto diz que ele se retirava e orava, porque ele via em Deus, na sua relação com Deus, na sua comunhão com Deus, algo importante, algo que precisava ser mantido. Não é que ele tinha que orar porque ele precisava de poder para fazer as coisas que ele tinha que fazer. Não era uma relação, então, com Deus de simplesmente interesse. Olha, eu preciso orar mais porque eu preciso de mais poder para fazer mais coisa. Como, sei lá, um carro que precisa passar no posto e reabastecer, senão não anda. Não é isso. É comunhão, é interesse, é relacionamento, é amor. Amor a Deus. E aí, como já falei aqui, quanto tempo eu preciso orar por dia? 1 hora? 2 horas? Meia hora? Não sei, irmão. Não sei. Não tem como determinar para você o tempo. Eu só sei que você precisa de um tempo de qualidade. Um tempo onde Deus realmente naquele momento é a sua prioridade. Um tempo onde realmente você se dedica de coração para Deus e aquilo, com o tempo, começa a se tornar prazeroso. E não simplesmente, tenho que orar, né? Oxa, tenho que orar. Ai, meu Deus, que coisa. Não, prazer, alegria. Para a gente fechar, o que a gente aprende com esse texto aqui? O que mais que a gente aprende com esse texto aqui? Obrigado, irmão. Jesus é aquele que se compadece dos desvalidos, irmãos. Ele se compadeceu do leproso. Entendendo a situação, entendendo toda a circunstância, todo o contexto, Jesus se compadece. Jesus tem misericórdia. Jesus tem um olhar de amor. E ele não simplesmente fala, então, eu quero, seja limpo. Ele toca. E esse toque de Jesus naquele homem demonstra isso. Demonstra essa preocupação. Ele entendeu as privações sociais, familiares, se compadeceu dele, resolveu o problema dele. Assim também é na minha vida, na sua vida. Saiba, meu irmão, que por mais que às vezes aquilo que eu quero, aquilo que nós queremos, aquilo que você quer não seja o que Deus quer, isso não significa que Deus está indiferente. Significa que Deus não te veja, não te olhe, de maneira nenhuma. Deus nos vê. Deus nos conhece pelo nome. Ele pode ajudar, Ele pode fazer o que Ele quer. Só que não é do nosso jeito. Então não entenda, às vezes, o não de Deus, ou o silêncio de Deus, como indiferença, como falta de amor. Jesus conhece, irmãos. O maior Ele já fez, que foi morrer em nosso lugar, nos salvar, nos garantir salvação, quanto mais nos ajudar nas coisas que a gente precisa no nosso dia a dia. O escritor aos Hebreus fala que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós, em todas as nossas fraquezas, em todas as nossas dores. Então Ele se compadece. Leia os evangelhos e veja, constantemente os evangelhos relatam isso. Jesus se compadeceu dele. Jesus se compadeceu. E Ele ainda é assim. Segunda coisa, confie em Deus de verdade. Confie em Deus de verdade. Descanse no fato de que Ele está no controle. Descanse. Descanse no fato de que as coisas não acontecem pela força do seu braço, pela sua capacidade, pela sua inteligência, mas pelo querer dEle. Descanse nisso. Terceira coisa,
nossas orações são ouvidas, são respondidas. E sabe, oração muda as coisas? Sim. A Bíblia mostra isso. Ah, mas se Deus decretou e tal, como que a oração muda as coisas? Irmão, o decreto é com Ele. Ele não pediu para você entrar nessa questão. Falou para você orar. Então, Deuteronômio 29, as reveladas são para nós, as ocultas são para Ele. Deixa o decreto com Ele e faz a sua parte. Ore, porque Ele disse que ouviria, Ele disse que atenderia. Então ore. Porque de acordo com a Bíblia não faz pegadinha com a gente. A Bíblia não manda para você orar e lá no canto Deus está assim, não vai adiantar nada. Não. Se Deus disse para fazer, é porque vai adiantar. Então ore. Ore. Mas sabe, tenha contentamento em Deus. Tenha contentamento que no momento, ainda que não esteja como você quer, mas você está com Ele. Contentamento. Sinta-se satisfeito com Ele. Última coisa. Jesus é poderoso, irmãos. Esse texto mostra isso. De novo, imediatamente. Se a gente estivesse lá, a gente não ia ver o leproso mancando e aquela coisa toda e com dificuldade aí, daí uns 2 dias, tá melhorando. Não, imediatamente. Isso mostra o poder de Deus. Isso mostra que o Senhor não há impossíveis para Ele. Amém?